Com certeza você já se perguntou como viver de forma plena. Como ser uma pessoa de elevados valores morais e feliz. E muito provavelmente já deve ter chegado à conclusão a qual dizem por aí ser o caminho certo. Ou seja, de que precisa ficar rico para então aproveitar a vida e ser feliz. Bom, felizmente, Epiteto vai dizer para você que existe um caminho mais fácil, o qual é possível ser feliz e ter uma vida plena independente de ser ou não rico. Venha conosco e fique até o final do vídeo, pois fizemos uma surpreendente e completo resumo sobre os conceitos do livro A Arte de Viver, de Epiteto. Considerado um manual simples sobre virtude, felicidade e sabedoria. Portanto, desde já se inscreva no canal para ficar por dentro dos lançamentos dessa série maravilhosa que preparamos para você assistir e refletir. Interaja conosco, deixe seu like, compartilhe e comente sua opinião sobre as ideias de Epiteto. Conte para nós se você aplica ou se deseja aplicar algum desses conceitos. Isso ajuda para que possamos continuar levando a você mensagens e citações de sabedoria. Sobre Epiteto, acredita-se que nasceu escravo por volta do ano 55 d.C. em Hierápolis, em Frígia, no Império Romano. Seu mestre foi Epafrodito, secretário de Nero. Ainda jovem, foi enviado para estudar com o famoso professor estoico Caio Musônio Rufo. Ao se destacar em sua classe, ganhou a liberdade passando a viver como um homem livre. Isso oportunizou para que Epiteto lecionasse em Roma até o seu banimento no ano de 94 d.C. Com isso, Epiteto se mudou para Nicópolis, na Grécia, fundando uma escola filosófica dedicada a investigar o viver bem e a plena tranquilidade. Epiteto também teve como aluno o jovem Marco Aurélio, o qual se tornaria um dos maiores imperadores romanos, amado e admirado por muitos. Epiteto acreditava que a meta principal da filosofia é ajudar as pessoas comuns a enfrentar os desafios cotidianos com tranquilidade e a lidar com as coisas inevitáveis da vida, como a perda, decepção, ambições e mágoas. Sendo conhecido por ser um filósofo que praticava a humildade que pregava. A título de amostra, é possível sintetizar seu pensamento na seguinte prece: conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar o que posso e a sabedoria para reconhecer a diferença. Desta forma, nesse primeiro episódio falaremos sobre o manual da vida e a importância de limpar nossa mente para se concentrar apenas no que podemos controlar. A primeira lição de Epiteto é: primeiro diga a si mesmo o que você deve ser. Depois, faça o que tem de fazer. Um conceito bastante aplicado no estoicismo, baseado na ideia de que para quem não sabe para onde velejar, qualquer vento é um caminho. Logo, é sábio o homem que consegue rascunhar suas habilidades, competências, metas e objetivos, aplicando-os em seu dia a dia de forma constante, disciplinada e paciente. Outra lição basilar da filosofia de Epiteto é aprender a distinguir o que você pode controlar e o que não pode, para então se ocupar apenas do que puder controlar. Algo que reduz a ansiedade e a preocupação, e é a compreensão sobre o que está sob nosso controle resolver e o que não está. Mas o que podemos controlar? Sob nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, ambições, a gravidade com que as más notícias nos afetam, nossas frustrações manifestadas, atitudes, paciência e atividades que dependem de nossas ações. Fora do nosso controle estão as coisas externas a nós, ou seja, o envelhecimento, as doenças congênitas, a economia do país, características herdadas, o pensamento e a atitude do outro, as leis da natureza. Para uma melhor compreensão, quero que imagine a seguinte situação hipotética. Você se apaixonou por alguém e mantiveram um princípio de namoro. Você é uma boa pessoa, educada, atenciosa e age de acordo com valores elevados, pois, como vimos, esses fatores estão sob o seu controle. Suponhamos que, mesmo assim, a pessoa terminou com você alegando que quer curtir a vida. Observe que essa pessoa tem vontades e valores próprios. Não é que você não mereça alguém.
Vocês apenas possuem visões de mundo e valores diferentes. Isso não desqualifica nem você e nem o outro, pois ela te amar não está sob o seu controle. Logo, você não deve se martirizar exageradamente pelo término, pois as convicções do outro não estão sob o nosso domínio. Aprender a distinguir o que pode controlar é importante, pois, para Epiteto, a você cabe se ocupar apenas do que pode controlar e tomar as providências possíveis dentro do seu alcance. Você já fez tudo o que podia fazer, deve esquecer o que lhes foge da alçada. Reconhecer as aparências pelo que realmente são é outra forma de enfrentar a vida, pois nem sempre vemos as coisas com a clareza necessária, e uma mente inquieta deturpa a realidade e nos causa preocupações. Por exemplo, imagine que você odeie seu vizinho, mas um belo dia você acorda e percebe que ele está terminando de varrer a frente de sua casa. Uma mente de visão correta talvez compreende como um gesto de amizade. No máximo, poderia ser perguntado sem julgamento das motivações do vizinho. Por outro lado, alguém com uma visão turva entenderia como uma provocação e perderia horas do seu dia remoendo um fato irrelevante e que, mesmo assim, este fato lhe beneficia. Ou seja, repudiando um gesto de amizade. Cuide dos seus desejos e aversões, pois se você se concentrar por muito tempo nas frustrações e angústias, causarão sofrimento a si mesmo e aos que estão à sua volta. A título de exemplo, você se esforçou muito para uma promoção e concorreu com outros colegas mais jovens do que você. Você criou expectativas, mas no final, o seu chefe escolheu uma jovem recém-contratada. A raiva e a frustração levará você a odiar o seu trabalho, a fofocar sobre os méritos da escolhida, a desprezar o seu chefe. Com o tempo, isso afastaria as pessoas à sua volta, por não querer ouvir suas lamentações. Reparem que seu desejo te consumiria e talvez iria eliminar sua chance de promoção, ao invés de te ajudar. Neste cenário, uma pessoa sensata teria duas opções: perguntar os motivos da escolha e uma previsão de uma nova promoção, ou buscar outras coisas para fazer, caso não enxergasse soluções no seu emprego. Por isso, o importante é ver as coisas como elas são, pois quase sempre idealizamos ou exageramos a interpretação do que está acontecendo à nossa volta. Por isso, não decida algo se está com raiva, e nem se comprometa se estiver feliz. O tempo e o distanciamento do evento à nossa volta é a melhor forma de decidir com clareza. Por exemplo, você deve ter em mente que as coisas mudam o tempo todo e que determinadas ações possuem consequências. Se você está saindo do trabalho, existe uma chance do seu pneu estar furado. Mesmo você estando cansado, faz parte da vida. As coisas quebram. Relacionamentos terminam. Se abraçar um ente querido, tenha em mente de que esta pessoa é mortal. E por ser mortal, não deve se apegar ao desejo de que ela nunca vá adoecer ou morrer, pois isso é antinatural e somente levará você ao ressentimento. Aceitar as coisas como são é controlar a maneira como pensamos a respeito delas. No caso, ao invés de xingar e chutar seu carro, é melhor apenas trocar o pneu. Ao sofrer exageradamente pelo ente que está doente ou que se foi, você deve amá-lo enquanto estiver ao seu lado e fazer o seu melhor diariamente. Aqui, quero sua atenção, pois Epiteto traz um conselho simples, mas muito importante para a vida plena. Harmonize suas ações com a maneira como a vida é, aceitando os acontecimentos à medida que ocorrem. Você deve estar se perguntando, mas como assim? O filósofo irá dizer para você não criar sua própria regra da vida. Ao contrário, deve se comportar em todas as questões, grandes e públicas, pequenas e domésticas, de acordo com as leis da natureza. Sei que você deve estar pensando, mas esse é o oposto da sociedade de hoje. Todos querem ter voz ativa, falar pelos quatro cantos, reclamar de tudo, mudar a estrutura de poder sentado no conforto de seus sofás, sem tomar efetiva ação. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas uma coisa é fato. As pessoas em geral têm apresentado muitos problemas de ansiedade, frustrações e dores psicológicas, pois elas lutam contra o que elas não podem mudar, ao invés de se concentrar na ordem natural das coisas e naquilo que pode controlar. Imagine o seguinte: você entrou em uma empresa que funciona há 30 anos. O seu cargo é de segurança.
ou seja, espera-se que você vista adequadamente o uniforme e o seu armamento, que ande pelo local observando a segurança das pessoas que estão ali. Agora vamos supor que você comece a se preocupar com a administração da empresa, de que não concorde com algumas decisões dos CEOs, que talvez o RH devesse adotar uma determinada política de contratação. Veja que você está se focando em coisas que não fazem parte de sua competência e que você não está em posição imediata de poder mudar. Logo, isso somente causará ansiedade e frustração em você. Basicamente, é preciso conhecer a si mesmo e os seus desejos. Pois se quer tomar decisões na empresa, deve estudar uma estratégia para chegar na posição de administrador. Até que isso aconteça, deve apenas seguir a lei da natureza e controlar o que pode controlar. Epiteto irá dizer que não são os acontecimentos que nos ferem, mas a visão, a percepção que temos deles. As coisas não nos ferem ou nos criam obstáculos. Elas não têm esse poder. Nós mesmos nos causamos dor e frustrações com atitudes e reações perante aos acontecimentos da vida. Preste atenção. Vamos supor que você acordou atrasado para o serviço e ao chegar na garagem o carro não ligou. Não há um obstáculo imposto pelo carro a você. Como você reage a esse fato aqui é importante. Nossa mente é quem dita a força do problema. Uma atitude saudável gera respostas saudáveis do universo em sua volta. Se você ficar frustrado pensando no conserto do carro, no gasto, de que esse carro é uma bosta, que vai chegar atrasado, você está aumentando um problema que não tem importância. Afinal, carros quebram. É normal. Eventos assim não escolhem um dia tranquilo ou quando. Outro ponto é adotar uma posição de autorresponsabilidade. Para isso, indicamos também a leitura do livro Pare de Reclamar, Assuma o Controle. Entenda que ninguém lhe deve nada. Faça o que tem de ser feito e se relacione melhor. Deixamos o link na descrição, caso tenha interesse. O princípio da autorresponsabilidade de Epiteto é a compreensão de que todos os nossos sentimentos que determinam nossa atitude e reação perante aos eventos da vida. Se eles são quem ditam a gravidade dos problemas, logo, culpar os outros seria tolice. Assim, ao sofrermos reveses, perturbações ou desgostos, devemos olhar para nossas atitudes primeiro, ao invés de reclamar e culpar os outros. É sábio que nos concentremos em resolver o que podemos resolver. O olhar deve ser para dentro de nós, e não para fora. Outro ponto. Nunca depende da admiração dos outros. Uma importante lição da vida adulta é de que ninguém deve nada a você. Portanto, não faça nada esperando gratidão e nem aprovação. Faça porque acredita ser o certo. A opinião dos outros só é importante quando você usa ela como um exercício para ver se está no caminho certo, de seus objetivos ou de suas metas. Ou seja, se alguém critica você, faça a seguinte pergunta para si mesmo. Por que ela se sente assim em relação a mim? Quais os valores e postura dessa pessoa para me criticar? Por que me sinto ofendido? Se for verdade, você terá a chance de avaliar seu comportamento e redirecioná-lo. Se for mentira sobre você, então não é importante, pois não deve temer algo que não te pertence. Não se compare aos outros e nem espere bajulação e premiações por seus méritos, pois você não deve se preocupar com quem o observa, mas apenas em usar as ferramentas e habilidades que estão disponíveis para você. Então, ao invés de seguir alguém cegamente, prefira adquirir conhecimento. Se tem livros, leia-os. Se não tem, busque uma biblioteca pública. Se não tem tempo, baixe da internet. Se não tem especializações, busque ter. Aprenda a usar aquilo que está disponível para ser melhor para você, não para agradar aos que te cercam. Quanto mais cedo aprender que existe tempo e lugar para diversão e distrações, mais rápido será o seu amadurecimento e, portanto, maiores as chances de uma vida boa. Deve entender que sua vontade está sempre sob o seu poder. Logo, nada pode de fato parar você, a não ser que permita. Se você perdeu a visão, por exemplo, ainda é um ser que pode se adaptar e se deliciar com os outros sentidos. E você que está no controle de como as adversidades te afetam.
Epiteto irá dizer que a vida é como um navio ancorado na enseada. Você pode até ir buscar água fresca e alguns alimentos, mas deve ficar atento ao chamado do capitão. Distrair-se com coisas banais pode te deixar para trás. Portanto, se é jovem, ainda pode ir mais longe do navio, pois terá forças para retornar correndo ao ouvir o chamado. Quanto mais avançada a idade, mais próximo deve ficar do navio para ouvir o chamado e conseguir retornar. Daí a importância de ter concentração no que é importante. Se você chegou até aqui, sugiro que continue no vídeo, pois ainda vamos falar mais sobre a vontade, serenidade, resiliência e adaptabilidade, acontecimentos, força e sobriedade de agir. Se é novo no canal, se inscreva para receber as notificações dos novos conteúdos. Você ainda pode deixar nos comentários sugestões de temas ou comentários sobre os ensinamentos do filósofo. Uma poderosa afirmação de Epiteto é de que a cada dificuldade na vida há uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e recorrer aos nossos recursos interiores escondidos ou mesmo os desconhecidos. Ou seja, a máxima de que o fogo mais quente forja o aço mais duro. É uma lei da natureza que durante nossa vida enfrentamos diversos e reiterados obstáculos na luta que é sobreviver e satisfazer os nossos desejos. Consciente disso, uma mente saudável sabe enxergar além do problema, pois não é algo imprevisível. Por isso, é o momento de manter a calma e verificar quais as ferramentas dispõe para resolver e quais as opções para solucionar os problemas, ou no mínimo remediá-los. Observe Epiteto. Era um aluno brilhante em Roma. Ganhou sua liberdade e ministrava aulas no centro do conhecimento e poder de seu tempo. Em 94 d.C., foi banido pelo imperador Domiciano. Poderia ter mergulhado em uma amargura, ao invés disso, montou o seu próprio colégio. E através dele, formou grandes personagens da história. Nem sempre a mudança é algo ruim. Tudo depende de como você enxerga. Outro pensamento relevante para a nossa paz de espírito é de que nada pode ser realmente tomado de nós, pois não somos realmente donos de nada nesse mundo. Portanto, não há nada a perder. Ao invés de se lamentar de que foi roubado, é melhor acostumar a nossa mente a pensar que isso voltou para o lugar de onde veio. Se você perdeu um ente querido, reflita de que ele apenas voltou para onde veio. Assim como você um dia também voltará. Obviamente, você não será um descuidado que larga tudo jogado e depois diz que voltou para onde veio. Não é essa a questão. Epiteto aconselha a ter cautela e previdência com as coisas. Todavia, se mesmo você cuidando daquilo que o mundo lhe concedeu, elas se forem, não deve sofrer, pois é algo natural, já que não nascemos com nenhum pertence. E pertencer é um sentimento que só existe em nossa ideia, portanto, algo que podemos controlar. Uma reflexão importante é de que a vida boa é a vida com serenidade interior. O intuito da felicidade é se livrar de preocupações inúteis. Ao invés de nutrir pensamentos como se eu não trabalhar com mais empenho, nunca terei uma renda boa, ninguém me respeitará e não deixarei nada em vida. Prefira deixar a sua mente serena, a ter autodomínio dos seus sentimentos. Não deixe que os outros e os eventos externos lhe perturbem a paz. Ou seja, se você perdeu as chaves, seu filho não fez o que pediu ou algo quebrou, apenas diga a si mesmo: lidar calmamente com este aborrecimento é o preço que pago para ter a minha serenidade interior, para livrar-me das perturbações. Não se consegue nada de graça. Com a mente calma e compreensiva da impermanência e interdependência das coisas, você passará a analisar as ferramentas disponíveis para resolver o problema, e a melhor solução com base naquilo que dispõe. Não faça nada do que é da sua conta. Aprender a não se meter em problemas que não são seus é algo difícil, mas poderoso para manter a tranquilidade de uma vida plena. Conheço muitos colegas de serviço que iniciam uma onda de reclamação infantil sobre tudo, que se metem em assuntos por grupos de WhatsApp que não lhes diz respeito e com isso sofrem grandes perturbações em sua forma de enxergar as coisas e em sua vida pessoal. Alguns sofrem punições na empresa e chegam a perder bons serviços simplesmente por se meterem em coisas que não são da sua conta.
Esse comportamento acontece porque essas pessoas não aprenderam a adaptar seus desejos à realidade, ou seja, elas querem moldar a realidade à sua volta, a forma como ela enxerga ela, a sua forma de pensar. As leis da natureza têm um fluxo próprio, e se você represar esse fluxo por muito tempo, ela será danoso à biodiversidade à sua volta, bem como chegará uma hora em que a represa estourará. Por isso, prefira sempre seguir o fluxo, compreendendo a realidade e aceitando. Não queira uma esposa perfeita, filhos perfeitos, empregos dos sonhos, pois isso não existe. As pessoas apresentam características que, de acordo com nossa percepção de mundo, nos agradam mais ou menos do que outras. Troca a exigência pela perfeição, pela admiração e a gratidão, pela oportunidade de poder aprender mais com esta pessoa. Compreender a realidade lhe ajudará a encarar a vida como um banquete, em que você precisa se comportar com muita elegância. Aprenda a saborear o que está no seu prato. Quando lhe passarem a travessa, sirva-se com moderação. E se ainda não chegou o seu prato favorito, saboreie o que tem. Aguarde a sua vez. Não jogue sua felicidade no que está por vir. Se você tem uma família, usufrute da companhia deles. Se não tem dinheiro para levá-los ao shopping, não tem problema, leve-os até uma praça. Converse, sorria, seja grato e acolhedor. Isso vale mais do que uma diversão vazia. Evite adotar pontos de vista negativos sobre outras pessoas, pois os pontos de vista e os problemas das outras pessoas podem ser contagiosos. Isso fica claro quando estamos bem e de repente encontramos alguém reclamando. Logo estamos insatisfeitos também. Por isso, devemos considerar a seguinte reflexão. O que faz uma pessoa sofrer não é o acontecimento em si, pois outra pessoa poderia não ser nem um pouco afetada por essa situação. O que faz sofrer é a maneira de reagir de que ela irrefletidamente adotou. Essa ideia pode despertar muitas críticas de revolucionários de plantões por aí, mas estamos falando de viver de forma serena, enxugando suas preocupações e problemas, lidando apenas com o essencial. Com isso em mente, para Epiteto, devemos desempenhar bem o papel que nos foi dado. Ou seja, nem sempre a vida nos direciona para aquilo que idealizamos. Às vezes, somos empurrados para uma vida social e profissional que não imaginávamos. Para Epiteto, devemos usar o nosso meio disponível com sabedoria para melhorar a nossa vida. Mas isso não pode ser um ponto de aflição para nós. Aceitar o papel dado é continuar vivendo na nossa realidade da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela, independente de onde estejamos. Devemos representar impecavelmente nosso papel. Tudo tem um bom motivo para acontecer. Ainda que seja algo doloroso, devemos estar preparados para encarar de frente e sem se martirizar pelos percalços. Se você não passou na prova, estude mais e tente de novo. Reclamar da banca, do examinador, das interrupções de sua família quando estudava, não é desculpa. Para o filósofo, a felicidade somente pode ser encontrada dentro de nós. Se você quer ser invencível, então não lute com aquilo sobre o qual você não tem verdadeiro controle. Sua felicidade depende de 3 coisas que estão sob seu poder: a sua vontade, suas ideias a respeito do acontecimento em que está envolvido e o uso que você faz de suas ideias. Nessa concepção, ninguém pode ferir você, a menos que você permita. Como para Epiteto, a percepção da realidade em nossa mente é quem determina o nosso comportamento. Saber o momento de se afastar da situação e refletir sobre a nossa reação diante do insulto é uma forma de enxergar com clareza e não levar para o lado pessoal. Mas como me manter calmo e em direção aos princípios da vida plena? De forma objetiva, diria que você deve implantar em si mesmo as ideias que você deve prezar. Por exemplo, se você ama sua esposa, seu pensamento deve ser de admiração e orgulho. Quando estiver longe, deve se comportar como se estivesse perto dela. Deve ocupar seus desejos para o bem-estar de sua família. Fazer isso não permitirá que você seja infiel ou inconveniente. E além disso, sempre manterá o amor por sua família crescente. Cultue e siga valores que considere valiosos e assim se aproximará deles. A preocupação e o medo são uma perda de tempo.
e não serve de bom exemplo para os outros. Você não deve se apegar em cargos e títulos sociais, pois isso não define a felicidade. Ser reconhecido pelos outros não é seu objetivo e nem deve ser a sua preocupação. Uma pessoa sábia apenas vive a sua vida seguindo valores morais e virtuosos. Ela vive porque acredita ser o certo. O que os outros vão pensar é apenas algo externo a elas. Quantas pessoas condenadas por corrupção você conhece que já recebeu diversas honrarias públicas por seus serviços? Então, pense nisso. Caráter é mais importante do que a reputação. Assim, independentemente da posição social que ocupar, deve preservar sua honra e fidelidade às suas obrigações. Uma expressão comum nos Estados Unidos é: não existe almoço de graça. E que na antiga filosofia de Epiteto podemos resumir que todos os benefícios têm seu preço. Assim, cabe somente a nós escolher o que estamos dispostos a pagar ou não, pois nem sempre é compensador pagá-lo, à medida que esse custo pode ser a nossa integridade, ou mesmo nosso tempo, dignidade e felicidade com aqueles que amamos. Tenham em mente que não existe somente dinheiro e bens no mundo. Às vezes, ter o suficiente para aproveitar momentos com quem amamos vale mais do que fortunas. E muitos por aí dariam seu patrimônio em troca de tranquilidade e serenidade em sua vida. Por isso, se ambiciona a riqueza, deve replicar os métodos para isso, mas tem que buscar saber até que ponto isso compensa para a sua vida plena. Fica a pergunta: para você, ter o telefone tocando dia e noite, ataques de empresas rivais e problemas administrativos o dia todo em troca de fama e fortuna é o sentido da vida? Outra importante lição é examinar o que vem primeiro, depois o que vem em seguida, e só então agir. Antes de agir com impulso, é prudente recuar da situação imediata e buscar a reflexão de qual a motivação do que quer. Como você fará para alcançar e as adversidades? Depois, parte para a ação. Neste momento, você deve ter um plano e ser honesto com você mesmo em relação aos seus pontos fortes e fracos, e qual o preço em tempo e qualidade de vida está disposto a pagar. Pois uma ação mal planejada pode levar à ruína dos nossos relacionamentos. O que seria um grande problema, pois para Epiteto, nossos deveres se revelam através das nossas relações pessoais. Eis que você não é um ser isolado do mundo, pelo contrário, você é parte dele. Busque entender qual o seu papel nessas relações interpessoais, de pai, de mãe, de vizinho, de líder, de liderado. Entender o papel é fundamental para você saber quem e de que forma está ligado às pessoas à sua volta. Pois, para cada papel, as leis da natureza revelam um comportamento natural. Assim, um homem ou uma mulher que trabalha muito em prol de sua família, ainda que faça de tudo para colocar comida na mesa, deve se preocupar em ter um tempo e rituais com seus filhos e cônjuges, um tempo para cuidar do seu lar. Você deve estar se perguntando: mas o que Epiteto acha da sorte e do azar? Bom, caro amigo, é uma boa pergunta. Certamente ele responderia para você que os acontecimentos em nossa vida são algo impessoal e neutro. Isso significa que o universo não conspira contra você e nem contra o que você deseja fazer. Lembra quando falamos anteriormente que a nossa vida é aquilo que percebemos em nossa mente e como exteriorizamos as coisas? Pois então, esse pensamento de Epiteto é maravilhoso, não acha? Quando sabemos que nada está contra nós e que as coisas acontecem de forma aleatória ou em decorrência de uma atitude nossa, nós tiramos um peso dos nossos ombros, pois significa que o acaso atinge a todos, e isso é natural. Faz parte da vida de qualquer ser vivo, uns mais, outros menos, mas no fim das contas, cabe a nós decidir como reagir e enfrentar os nossos sentimentos sobre a realidade. Embora as coisas aconteçam no mundo pelo acaso, uma atitude honesta e generosa com as pessoas à sua volta cria uma espécie de corrente de confiança entre você e os membros da comunidade. Por isso, seja generoso com os outros, não para se gabar disso, mas porque é nosso dever moral, na medida de nossas possibilidades, ajudar quem precisa. Essa simples atitude tende a lhe trazer oportunidades que poderão mudar a sua vida. Quero que imagine a seguinte cena: uma pessoa está vendendo meias em um estacionamento. Um homem se aproxima e pede um par de meias para sua filha, pois não tem condições de comprar. O vendedor, sorridente de imediato, sem pensar, dá um par de meias ao pedinte.
E mais, lhe abraça e doa mais 3 pares de meia. Logo em seguida, o pedinte se identifica como sendo um teste social e dá ao vendedor, em razão de sua atitude generosa, $1000. É um exemplo radical, mas acredite, fazer coisas boas aos outros atrai coisas boas à nossa vida. Por isso, é importante você ter a consciência de que, entre falar mal e falar bem de alguém, fale bem. Pois quando se exaltar as qualidades do seu próximo, no mínimo que pode acontecer é você ganhar a admiração e o respeito do outro. Daí chegamos a 2 ensinamentos importantes. Você deve falar apenas com boas finalidades e evitar se distrair com bobagens. Não seja do tipo de pessoas que sai falando de tudo e de todo mundo para todo mundo. Saber o que falar e falar apenas o necessário é uma grande sabedoria para a nossa vida. Falar mais pode nos colocar em encrenca, ou mesmo fechar as portas das oportunidades de nossa vida. Uma pessoa deve evitar expor sua intimidade de sua família. Não deve falar sobre si para os outros, pois ao fazer isso revela suas fraquezas e suas motivações. Falar demais pode conceder aos outros oportunidades para te explorar. Você também deve evitar ser um Maria vai com as outras. Parar de comprar ideias de diversões que no fim das contas só lhe causam prejuízos financeiros e ressacas morais. Cuide de seus lazeres e de sua mente. Você não precisa se ocupar de coisas vulgares para se divertir, e nem ceder seus valores para se encaixar no mundo dos outros. Aprenda a ter solitude, momentos sozinhos com você, e a ser seletivo quanto aos vícios e os prazeres mundanos. Às vezes, é melhor estar sozinho do que na companhia de pessoas que não têm objetivos e nem valores morais sólidos. Pessoas sem valores e vulgares são como uma pedra amarrada ao seu pescoço. Elas te afogam. Saber escolher nosso lazer envolve ter a consciência de cuidar do nosso corpo de forma saudável, pois o corpo e a mente trabalham juntos. Uma exibição e luxúria demasiada sobre nosso corpo é sinal de desequilíbrio de nossa mente. A necessidade de atenção e nada mais, nada menos do que um problema de autoestima. É importante que amemos nosso corpo, mas devemos ter cuidado com a forma como o expomos e com a casualidade de nossas relações. Sexo, embora banalizado na sociedade moderna, deve ser tratado com o respeito e a dignidade que envolve a relação de confiança entre os parceiros. Agir de outro modo é degradar a si mesmo. Portar-se com dignidade é não se afastar dos seus objetivos e valores. Se você se portar desta maneira, então não convém que defenda sua reputação com tanta seriedade, ou que perca tempo se justificando para os outros, pois quem age certo o faz porque acredita ser certo, e não por aplausos. Se você fez o certo, não tem por que convencer os outros disso, pois as suas ações falam por si mesmo. Se não falarem, é porque precisa mudar a ti mesmo, e não a opinião do outro. Seja presunçoso e arrogante. É prudente evitar incomodar as pessoas com as suas façanhas. E como as pessoas que durante conversas tentam diminuir os outros, ou fazer provocações jocosas. Não faça isso. E se alguém fizer, corte imediatamente e deixe claro seu ponto de vista. Procure ter em sua companhia pessoas de valor e que te inspire a ser melhor, pelo fato de possuírem características e comportamentos que são admiráveis. Por isso, é importante você cultivar o hábito de reflexão e ponderação com o objetivo de escolher a satisfação duradoura e não gratificações imediatas. Prefira sempre escolhas que te levarão a algum lugar lá na frente e evite se agarrar à primeira recompensa que tiver. Não seja uma pessoa evasiva que não tenha opiniões. Tome posição. Se você julgou uma situação e acredita ser a certa, nem sempre agradará a todo mundo, mas deve se guiar pelos seus valores. Não seja covarde e bajulador. Busque compreender as coisas e ver os dois lados da situação. A maioria das brigas vem do fato do egoísmo de querermos ganhar a discussão. Porém, nem sempre ganhar a discussão é a melhor forma de resolver as coisas. É contraditório, mas às vezes o outro precisa ganhar a discussão para entender que está errado. Nós trazemos muitas distorções de percepção da realidade devido aos nossos traumas ao longo da vida, então cada pessoa é única em sua forma de ser. Exige muita maturidade compreendermos isso. Por exemplo, sua namorada chegou brava e estressada no serviço.
ela começou a falar mal de uma colega. Você ouve a história, mas não consegue entender que tamanho erro da colega foi para que ela esteja tão furiosa. Aí é neste ponto que nós iniciamos uma discussão. Você quer convencer a sua namorada de que ela está exagerando a situação. Ela fica mais furiosa e vai acusar você de defender a outra pessoa. Consegue perceber onde está o erro neste exemplo? Se você disser que está no fato do namorado não compreender que a sua namorada quer apenas desabafar sobre algo que incomodou no serviço, meus parabéns, você acertou. Ela provavelmente sabe que está exagerando, mas quer extravasar esse sentimento. Se você apenas ouvir e quiser saber mais sobre o ocorrido com empatia, quando a raiva dela passar, ela vai saber que exagerou. Por isso, procure sempre enxergar os dois lados da conversa. Não queira ser o dono da razão. Chame as coisas pelo verdadeiro nome. No dia a dia temos a tendência de querer rotular e definir os outros com julgamentos pré-concebidos. Vemos alguém bebendo em plena segunda-feira, já saímos dizendo que é um alcoólatra, quando na verdade é somente uma pessoa bebendo em uma segunda-feira. Não fique definindo os outros sem o conhecimento de causa da vida dele. Sei que o vídeo ficou longo, mas queríamos trazer algo completo para você, pois nosso foco aqui não é simplesmente ganhar visualizações, mas sim que você possa compreender e aplicar estes ensinamentos. Se inscreva no canal e receba as notificações de postagem. Estamos com um projeto interessante para falar sobre grandes pensadores e é de graça. Não fique fora dessa. Deixe seu comentário sobre o que achou sobre as ideias e se pratica algum dos conceitos do estoicismo de Epiteto, como isso tem influenciado a sua vida. Deixe seu like no vídeo caso tenha gostado. Sugerimos que navegue em nossas playlists. Temos assuntos variados para trazer valores e ensinamentos a você. Obrigado por assistir até aqui. Fique bem. Espero que aplique o que foi dito, pois isso mudou a minha vida. Me fez perceber que deveria enxugar minhas preocupações e a separar o que posso resolver e tomar uma providência.